Obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Fernando, agradecer a todos que fazem o IMIP Educa, que é uma equipe maravilhosa e linda, que ajuda muito a gente, né? Para mim é uma grande oportunidade estar aqui hoje. Foi com grande entusiasmo e felicidade que eu recebi esse convite, porque falar sobre ferramentas para a mudança do estilo de vida já é entender que a mudança já começou, né? Especialmente quando a gente vê isso dentro de uma instituição séria, de uma instituição tradicional, como é o IMIP. Né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Falar depois de Verônica é uma grande missão, né? E ainda mais fazer esse gancho, mas eu vou falar ao longo da minha apresentação aqui para vocês que essas ferramentas, né, que a mudança de estilo de vida, ela começa com a gente. Então, a gente vai tocar um pouquinho o dedo nessa ferida aí desse estresse, desse estilo de vida que envolve os profissionais de saúde. Então, mudança do estilo de vida é realmente possível? Por eu estar aqui, por eu ter recebido esse convite, por existir esse espaço, eu acredito que sim. Mas para montar essa apresentação, me veio logo à mente algo que aconteceu comigo lá na graduação, quando eu era estudante de medicina e eu estava me preparando ali para fazer um concurso para dar plantão no Oswaldo Cruz, estudando cardiologia. E eu lembro que eu me deparei com a informação que dizia assim: aproximadamente, você pode controlar em 30% a pressão arterial de pessoas hipertensas, aproximadamente, com mudança de estilo de vida. Quando eu li essa informação, aquilo me impactou. Poxa, existe uma medida não farmacológica que não tem um custo elevado, que vai ser praticamente isenta de efeitos adversos e é capaz de controlar a pressão arterial em 30%. Será que isso é verdade, né? Eu fiquei impactada com isso. Eu fui procurar novamente para ver se eu estava meio, né, esquecida. Já faz muito tempo que eu estava na graduação. E realmente, gente, existe estudo disso, né? Esse é um estudo publicado no JAMA em 2003 que mostra, né, aqui nessa parte aqui do meio, vocês vão ver, é um estudo, um ensaio clínico que foi feito com hipertensos de estágio 1. Então, pessoas que ali no guideline de hipertensão a gente pode manejar com a famosa MEV, né, mudança do estilo de vida. E aí, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que na barra do meio, nesses 3 barras do meio, são os hipertensos, a prevalência da hipertensão 6 meses depois da intervenção do estudo. Nessa primeira coluna era 52%. Esse grupo de pacientes foram avisados sobre mudança de estilo de vida, aquilo que a gente faz na maioria das vezes. Ou seja, a gente diz ao paciente: olha, você está hipertenso, você vai precisar tomar o medicamento, mas também é importante você praticar atividade física, é importante você se alimentar melhor, é importante você restringir o consumo de sódio. E terminou. Na maioria das vezes é assim que a gente trabalha, tá? 6 meses depois, 52% permaneciam lá hipertensos. Daquele grupo em que, além de fazer isso, houve um acompanhamento, houveram encontros, houveram metas, houveram estratégias para a mudança de estilo de vida, a prevalência da hipertensão foi para 34%. E no terceiro grupo, que associou isso à dieta DASH, que é uma dieta desenvolvida, né, para o tratamento da hipertensão, né, Dietary Approach to Stop Hypertension, a dieta específica desenvolvida para hipertensos. Aquele grupo que associou as ferramentas para a mudança de estilo de vida a essa nova dieta, a prevalência caiu para 23%. Ninguém desse estudo tinha tomado medicamento. Então, eu estou com as ideias ainda boas. Realmente, isso existiu quando eu estava na graduação, lá nos anos 2000. Eu li sobre isso. E na época, como eu disse, eu fiquei muito impactada e eu procurei um professor para falar: professor, olha, eu li um trabalho e achei se a gente podia fazer isso por aqui, eu tive essa ideia. Porque a gente não junta um grupo de pacientes e a gente orienta eles, promove assim, encontros para a gente fazer mudança de estilo de vida. E foi aí que veio a primeira frustração, né? Porque ele disse assim: menina, isso é trabalho para doutorado, não é trabalho para graduação. E a chance de alguém mudar o seu estilo de vida é muito pequena. E aí aquilo ficou comigo, né? E os anos foram passando. E muitos anos depois, né, a gente vê que as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas não transmissíveis continuam sendo a principal causa de morte no mundo. Então, o cenário que eu vivi lá na graduação, ele continua existindo hoje em dia, mesmo depois de tanto tempo, né? Aqui a gente vê um gráfico da OMS mostrando que em 2000, o apontador de laser...
Eu vou apontar aqui mesmo. Em 2000, né, a bolinha branca vazada, a principal causa de morte no mundo era a doença isquêmica coronariana. Em 2019, continua sendo doença isquêmica coronariana, apesar de todos os avanços tecnológicos que nós temos para recursos novos para esses pacientes. Além de ser a principal causa de mortalidade, né, 7 entre as 10 principais causas de morte no mundo são por doenças crônicas não transmissíveis. E além de reduzir o nosso tempo de vida, essas doenças também são as principais causas de anos vividos com incapacidades. Ou seja, nós vivemos menos e vivemos pior por doenças crônicas não transmissíveis. E o que danado é isso? O que danado é doença crônica não transmissível? Isso já está bem explicado num livro publicado aqui pelo IMIP. São doenças do adulto com raízes na infância. Veja, doenças crônicas não transmissíveis diz respeito a doenças de quê, gente? Doenças do estilo de vida, né? Que começa lá cedinho, né? Na infância. E o que seria estilo de vida? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo longo processo de socialização. E aí eu queria destacar aqui a palavra hábitos. Então, estilo de vida é sobre o nosso conjunto de hábitos. O que seria hábito? Hábito é um comportamento que a gente, de tanto repetir ele se torna meio que automático, como se ele criasse um circuito neurobiológico próprio, um arco reflexo. Quer ver? Você escova o dente. Você não pensa se você deve escovar o dente, se você deve escovar o dente com a mão direita ou com a mão esquerda, se você vai usar pasta de dente ou se você não vai usar pasta de dente. Você simplesmente tem o hábito de, depois de se alimentar, escovar os dentes. Porque você repetiu tanto esse comportamento a ponto dele se tornar algo mais automático. Isso é um benefício, né, neurocognitivo, porque aquilo que a gente precisa fazer muito, a gente precisa gastar muita energia cognitiva com isso. Então, por isso que os hábitos surgem. Mas não é só isso, né? O estilo de vida, ele é o conjunto de hábitos moldado pela socialização. Então, veja que aquilo que vai ser perpetuado, aquilo que a gente vai conseguir repetir, é aquilo que faz sentido no nosso contexto familiar, no nosso contexto de trabalho, no nosso contexto afetivo de relacionamentos. Porque nesse circuito de hábito, a gente repete o comportamento porque ele dá uma coisa pra gente: prazer. Ele dá uma recompensa. E a gente só vai considerar recompensa aquilo que é socialmente aceitável, aquilo que é estimulado. Tá? A prova disso é que meus filhos, eu tenho uma filha de 7 e um filho de 9 anos. Eles não têm ainda o hábito de escovar os dentes. Se eu não mandar eles escovarem os dentes todas as vezes, eles vão ficar sem escovar os dentes, né? Então, é preciso existir essa socialização, é preciso existir esse estímulo para que esse hábito vá se construindo, não é verdade? E aí a gente começa a entender, quando a gente pensa em estilo de vida como um conjunto de hábitos, que na verdade não é sobre entregar para o paciente uma lista de coisas que ele deve fazer, porque é muito difícil de fazer algo que você não está habituado, não é? Que a gente precisa ir mais a fundo nisso para entender que na verdade a vida real ela acontece na ambivalência. Aquilo que você não está acostumado a fazer ali, você vai gastar energia pensando sobre o assunto. É quando você, por exemplo, vai para uma reunião familiar, né? Um almoço, uma festividade. E você sabe, por exemplo, que está acima do peso, ou que sua glicose está alta, ou que sua pressão está elevada, mas ali você está diante daquela sobremesa maravilhosa, daquelas comidas deliciosas, e aí você começa a pensar sozinho com você mesmo. Só hoje, né? Não vai fazer mal, não. Amanhã eu compenso. Só um pouquinho, né? Eu mereço, afinal de contas, né? Eu já trabalhei tanto essa semana. Ninguém está nem vendo, ninguém está nem reparando. E veja como o processo da socialização é importante. Se você tiver cercado de pessoas que digam assim: vai, menina, tu não precisa disso não, só uma vez, você vai se sentir encorajada a ir lá e comer aquela sobremesa, ou a segunda porção da sobremesa, ou sei lá, o que é que você vai se deliciar. Mas se tiver alguém do seu lado, uma mãe ou um amigo que vai puxar a sua orelha e diz assim: tu tá lembrado, né? Que tu foi parar no hospital por causa da pressão alta. Aí você vai, voltar e pensar de novo. Então, a vida real, ela acontece na ambivalência, onde a gente fica o tempo todo com nossa própria mente deliberando se você deve ou não deve ter aquela ação, aquele comportamento. E aí eu queria conversar com vocês sobre uma história pessoal, né? Uma história onde a gente
ver se repetir, né, com várias mulheres, que é a síndrome da Mulher Maravilha, tá? Eu posso dizer que essa síndrome ela me ataca de vez em quando, em algumas crises, né? Que a gente tem aquela vontade de dar conta de tudo, de fazer tudo perfeito. A gente, né, nós mulheres, precisamos ser boas mães, boas filhas, esposas, profissionais, né, de saúde, fazer nosso trabalho com excelência, pagar as contas do mesmo jeito que os homens pagam. Então a gente começa a ficar cansado só de falar, né? Das coisas que a gente tem que dar conta, das coisas que a gente tem que exercer com perfeição, né? E aí, às vezes, por conta disso, a gente acaba deixando de lado a nossa saúde, né? Os homens. Bom, para alguns homens, né, dá para ser o cavaleiro das trevas, ter a cabeça cheia de problema, mas ainda dá para ser milionário, ainda dá para ter um mordomo bem agradável para te ajudar, ou dá para ser meio desatento e mesmo assim ainda ser um super-herói e ter uma tia, né, que vai lá e faz tudo para você. Mas no universo feminino, as coisas são mais difíceis, né? Brincadeira, gente, só para a gente descontrair, mas tanto homens quanto mulheres de todas as idades, hoje em dia, vivem muito essa pressão, essa sobrecarga, esse ideal da perfeição. E isso acaba fazendo com que a famosa mudança do estilo de vida seja algo que nem a gente, como profissional, acredita. A gente diz assim, tá lá no consenso, tá lá no guideline. Eu desafio qualquer um a pegar um guideline de doença crônica que a primeira parte não seja sobre tratamento não farmacológico, mudança de estilo de vida. Está escrito lá, a gente lê, a gente sabe, mas a gente não acredita que é possível. Porque a gente acha difícil de fazer para a gente mesmo, e aí, por conta disso, a gente vai deixando, né, ali, meio que escanteado até para os nossos pacientes, né? Mas, às vezes, a gente vê, né, aquele paciente ou aquele parente, ou às vezes é até com a gente mesmo, que a gente tem aquela necessidade, às vezes, de olhar para a pessoa, a gente sente aquela vontade de sacudir a pessoa e dizer assim, para... Dá para mudar, dá para você fazer diferente, né? Mas a gente não sabe como que a gente vai fazer isso, né? E muitas vezes a gente chega lá na frente, né? Com um paciente que já tem suas doenças, já tem sua comorbidade, né? Já tem as doenças crônicas estabelecidas e a gente pensa assim, poxa, se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse chegado aqui nesse momento que a pessoa estava com os exames todos normais, né? Mas ela não estava se alimentando bem, ela não praticava atividade física regular, o sono, meu Deus, já era um desastre. Se eu tivesse sido mais incisivo nesse momento, né? Se eu tivesse conversado aqui, será que teria tido um desfecho diferente? Agora não dá mais tempo. Eu posso dizer para vocês, gente, que sempre há tempo para a gente promover mudança do estilo de vida. Desde que a gente esteja disposto a entender o contexto que aquela pessoa está inserida, para poder ajudá-la a desenvolver e criar esses novos hábitos, tá? Porque num dado momento, a gente está ali diante de vários caminhos, onde sempre existem escolhas para a gente fazer, né? E algumas delas vão nos levar a caminhos de doença. E outras vão nos levar a um caminho de ter uma vida com mais saúde, com mais qualidade. Porque quanto mais o tempo passa, a tecnologia chega, como Verônica bem aqui falou, né? Parece que a gente continua trabalhando mais e a gente continua com menos tempo. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai varrendo a sujeira para debaixo do tapete. E aí, muitas vezes, existe essa cultura que a gente tem hoje dos exames normais, né? A gente vai fazer um monte de exame, tá tudo bem. A glicose está ok, a pressão está boa, o colesterol está bom, aí você bate no ombro do paciente e diz assim, seu fulano está melhor do que eu. Fique tranquilo, está tudo certo. Mas seu fulano dorme mal, seu fulano se alimenta excessivamente de ultraprocessados, seu fulano não pratica atividade física. Então, quem é que vai ser ele no espelho no futuro? Que caminho ele vai seguir? Não é? E às vezes a pessoa já tem a doença. E quando a pessoa tem a doença, a gente muda a maneira que a gente aborda isso? Não. A gente prescreve medicamento, a gente aconselha que a pessoa deve procurar ter mais qualidade de vida, mas a gente continua sem saber como fazer isso, como ajudar nossos pacientes, né? Então, todos nós sabemos que a realidade é que as doenças crônicas são doenças do estilo de vida, é que elas estão encurtando nossos anos de vida e que estão fazendo com que a gente viva de uma forma pior, tá? Mas a gente ainda está em busca de saber como fazer. Tá? É possível, gente.
quando a gente muda um pouco a nossa estratégia. Quando a gente abandona um estilo, às vezes, diretivo, um estilo de entregar para o paciente um checklist mais um, né, do Checklist que ele já tem para fazer das obrigações de trabalho, das obrigações familiares, a gente entrega um checklist de coisa que ele pode comer, que ele não pode comer, que ele deve fazer. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está direcionando o que o paciente tem que fazer. Entre o que eu digo e o que o paciente faz, existe uma longa caminhada, não é? Então, a gente precisa abandonar esse tipo de estilo e começar a entender que, em vez de dizer, Dona Maria, a senhora tem que praticar atividade física, a gente pode abordá-la para entender um pouco sobre esse contexto dela. Dona Maria, a senhora acredita que praticar algum exercício lhe ajudaria a dormir melhor? Ajudaria a lidar melhor com os estresses do seu dia a dia? E a gente escuta. E a pessoa reflete e ela começa a pensar na vida dela mesmo. E em vez de ela listar para você os N motivos que ela não consegue fazer atividade física, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar do meu pai que está doente, porque o meu trabalho é muito pesado, porque eu sinto dor, ela vai começar a pensar, é verdade, eu acho que me ajudaria. Então, Dona Maria, como a senhora acha que conseguiria encaixar um exercício na sua rotina? Vamos pensar junto? É diferente, gente. Parece que é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Quando a pessoa se sente acolhida, quando ela está sendo ouvida no contexto dela, quando a gente não simplesmente entrega o que ela tem que fazer, mas quando a gente escuta o que é que ela pode e o que é que ela julga importante. Então, esse tipo de abordagem que a gente vê, por exemplo, na entrevista motivacional, ele traz, né, essa regrinha aqui, essa rule, essa regra para nós, quanto profissionais de saúde. A gente primeiro precisa resistir ao impulso de consertar o que o paciente está dizendo. O paciente está dizendo como é que está a vida dele e a gente está batendo o pé, a gente está batendo a caneta, a gente está fazendo assim, porque o paciente não consegue controlar, né, o seu desejo de comer doce, mesmo ele sendo diabético e estando com a glicada de 10. A gente precisa entender o paciente, entender seu contexto, entender a sua história de vida, entender suas crenças, tá? Escutar ativamente o que o paciente está dizendo. E empoderar ele. E empoderar em que sentido? Celebrar as pequenas vitórias, o pouco que ele conseguir. Já mudou, ele já não é mais o mesmo, já é muito. Ótimo, tem um bocado de coisa ainda para consertar, mas ele não precisa resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E até quando vale a pena fazer isso, gente? Sempre. Né? Esse estudo foi publicado, né, com mais um estudo de coorte longo, aí, com mais de 700 mil pacientes, que mostrou que quanto mais hábitos saudáveis a gente vai incorporando à vida, mesmo que seja depois dos 60, cada linhazinha dessa aqui colorida é quantidade diferente de hábitos. A verde, a última, é 8. 8 hábitos saudáveis. Veja que quanto mais hábitos saudáveis a gente vai incorporando, maior a expectativa de vida, mesmo quando você começa aos 60 ou depois dos 60. Então, a ideia, gente, é morrer jovem o mais velho possível, né? A ideia é que a gente mude a nossa estratégia de abordar, né, o nosso paciente para que realmente as mudanças de estilo de vida sejam efetivas e ele consiga controlar, né, estabilizar essas doenças crônicas, reverter ou não desenvolvê-las. E assim, né, morrer jovem o mais velho possível. Então, eu queria agradecer a vocês, né, mostrar que eu falo mais sobre isso nesses 2 cursos que já estão na plataforma, tá, do IMIP Educa. Esse curso é um curso que eu fiz com muito carinho para o público leigo. Então, para quem quiser recomendar para os seus pacientes, ele é um curso gratuito que fala um pouquinho sobre essa questão de estilo de vida. Tá? E espero ter contribuído um pouco com vocês para a gente aprender que mudança de estilo de vida tem ciência, tem estratégia e a gente tem que estar ali de perto, acompanhando isso do mesmo jeito que a gente tem entusiasmo em prescrever um remédio e indicar uma cirurgia. Obrigada.